primeiro lugar, eu acho que tem uma dimensão, ou duas dimensões que a gente precisava entender e estabelecer as diferenças, né? Acho que uma coisa é o espaço público, outra coisa é o domínio público. E quando a gente olha essa foto, a gente de fato pode comentar a respeito dos aspectos dimensionais desse espaço, a qualidade da pavimentação, a qualidade da calçada, a ausência ou não de arborização. São coisas que falam da materialidade que conformam justamente o espaço público. Mas tem uma outra dimensão nessa imagem, que é exatamente as formas pelas quais a gente, a população, de certa forma, está se utilizando do espaço público, está significando ou ressignificando esse espaço, está de fato construindo todo um conjunto de valores e de formas de uso que estabelecem ou não aquilo que a gente pode chamar de domínio público. E são dois campos evidentemente complementares, mas que estabelecem lógicas de reflexão, de projeto que precisam ser compreendidas. Essa semana eu aprendi uma frase que eu achei também maravilhosa, já estou usando 3 dias depois de ter escutado pela primeira vez, mas que é uma frase que, segundo a lenda, o jurista Goffredo da Silva Teles sempre utilizou nas suas primeiras aulas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E a frase é a seguinte, é sobre um conceito, o conceito de desordem. E para ele, desordem é toda e qualquer forma de ordem que não nos é conveniente. Essa é uma ideia também que eu acho muito interessante, né? Porque quando a gente olha essa imagem, eu não sei se a gente pode falar que essa imagem é o retrato do caos, ou a imagem da desordem, senão de uma ordem, uma forma de ordem que talvez não nos convenha. Mas isso é a 25 de março, todos nós sabemos que naquela região passam mais de 400 mil pessoas por dia. Para vocês terem uma ideia, a cada dia de um jogo olímpico, a quantidade de turistas que uma cidade costuma receber é 500 mil pessoas. Portanto, a gente recebe uma Olimpíada todos os dias, há anos, sem nenhum impacto na vida da cidade, mais sensível como é a excepcionalidade de uma Olimpíada. E toda essa dinâmica de comércio especializado dessa região, ela é responsável por algo em torno de 18 bilhões declarado ano. Portanto, de uma pujança, é impossível a gente entender que isso é uma forma de caos, isso é uma forma de desordem. Isso contém uma forma de ordem muito forte, muito importante. E, evidentemente, é uma forma de ordem que contraria muitos dos nossos princípios. Como, por exemplo, a gente perceber que muitas dessas barraquinhas sinalizam uma apropriação ilícita de um espaço público, sinalizam uma privatização do espaço público a partir do momento em que eu tenho que pagar aluguel e pedágio para o senhor feudal de cada um desses centímetros quadrados. Fundamentalmente, qual é a nossa entrada na discussão do espaço público e do domínio público? Não é necessariamente a gente entender que o espaço público é aquele espaço idílico onde os encontros da vida da cidade se processam. Fundamentalmente, o espaço público é um espaço de disputa na cidade, é um espaço de conflito. E o fato de ser um espaço de disputa não significa que essa disputa necessariamente seja ilícita. Pelo contrário, quando a gente vai para a praia, todos nós brigamos licitamente por um lugar privilegiado para afincar o nosso guarda-sol. Isso não significa nada nefasto. Simplesmente o espaço é um bem finito, a terra na cidade não se reproduz, não se traz de fora, e por ser a terra, esse espaço da cidade tão escasso e cada vez mais escasso, é que cada vez mais a gente tem que entender então como a gente vai operar a partir desse território de disputa. A primeira coisa que então a gente pode entender é que compete ao poder público um papel importante, tanto de um facilitador desse processo de disputa, afinal de contas a gente precisa construir pactos para viver na cidade, como também um papel ativo, indutor
das transformações, das ressignificações, das valorações existentes na cidade. E como é que a gente vem entendendo esse papel e como a gente vem estruturando uma série de ações nesse sentido? A primeira coisa é todo um conjunto de projetos e ações que a gente vem estruturando no sentido de dar suporte a um processo, fortalecimento de um processo de participação e de controle social por parte da sociedade. Porque nos parece cada vez mais impossível que a gente possa pensar a cidade a partir de um local distante de um gabinete, onde de fato o diálogo com todos aqueles atores que vão ocupar esse espaço seja travado e certos pactos sejam firmados. Nós, diante uma limitação dos processos participativos presenciais, a gente estabeleceu uma plataforma digital, gestão urbana. Essa plataforma contém absolutamente tudo que está sendo pensado do ponto de vista da política urbana do município. Eu não vou entrar no mérito da barra que vocês estão vendo lá em cima, mas a própria lógica de estruturação dessas barras, dessas colunas, já traz em si um conceito de visão de cidade, onde a gente articula o necessário fortalecimento do marco regulatório com uma série de ações de projeto que, diante a incapacidade do planejamento de dar conta de tudo, diante da incapacidade do projeto de também dar conta de tudo, se estabelece uma lógica sistêmica, uma lógica de estruturação das redes, que com intervenções mais precisas, intervenções mais estratégicas, possam reverberar o máximo de efeito possível. E a nossa última coluna é exatamente a rede de espaços públicos, e é um pouco sobre isso que a gente vai estar aqui falando. Essa plataforma, ela criou ferramentas para uma participação substantiva no debate dos fundos da cidade. E esse, por exemplo, é a ferramenta onde a gente discute os textos de lei, no caso do zoneamento, mas outros textos também estão disponíveis, como o projeto de intervenção urbana, que está agora sob consulta. E o que é bacana é que os comentários são realizados artigo por artigo, linha por linha, palavra por palavra, qualificando o debate, inclusive permitindo que a gente cartografe os processos de participação e, inclusive, vislumbre que também os processos de participação retratam um quadro de desigualdade que é violento dentro da própria cidade. Mas a gente, superada a fase de revisão do marco regulatório, plano diretor, zoneamento, o Código de Obras está na Câmara sendo debatido, a gente está entrando numa nova fase que é exatamente a estruturação de projetos, e isso é uma versão demo ainda de uma ferramenta onde a gente vai levar para o debate público a possibilidade de discussão de projetos de intervenção na cidade. No caso, essa ferramenta, no primeiro momento, é para a discussão dos planos regionais, mas ela pretende ser uma ferramenta aberta, inclusive, para recepcionar sugestões, propostas que emanem da própria sociedade, seja através de um corpo técnico, como todos vocês representam, seja através de toda e qualquer forma de ação por parte de qualquer um. Uma segunda coisa que é fundamental, evidentemente, são todas as ações voltadas à democratização do espaço público. É muito interessante, todo mundo conhece aquelas imagens que botam um ônibus, um carro e um ponto de bicicleta e as pessoas dentro e fora e veem o tamanho, espaço que cada modal de transporte ocupa na cidade. E, evidentemente, quanto mais coletivo um modal de transporte, mais eficiente é o seu carregamento. Porém, não é apenas na comparação entre modais que a gente pode entender a relação do espaço, mas também na velocidade, né? E um carro a 95 km por hora, ele ocupa um espaço muito maior do que um carro a 50 km por hora. E essa é uma relação por indivíduo. Isso é muito importante, então, porque a gente está cruzando
espaço com tempo para entender o que está acontecendo dentro disso que é um patrimônio muito escasso na cidade, que é o espaço público, sobretudo o espaço viário. Então, as ações todas começam com uma perna de um tripé, que é o fortalecimento da rede de transportes coletivos. E no caso do município, a responsabilidade é o sistema sobre rodas, toda a difusão de faixas. No segundo momento, a gente investe na expansão da rede cicloviária, que já alcança aí 400 quilômetros praticamente. E no terceiro momento, a gente vai enfrentar o terceiro perna desse tripé, que é exatamente a dimensão do pedestre e toda a questão do programa de proteção à vida. E, consequentemente, programa esse que visa, desde um lado, a qualificação dos passeios, das calçadas, quanto também a diminuição da velocidade. E é impressionante o que isso está acarretando do ponto de vista de vidas poupadas. Isso talvez é um dado que o Padilha fale, mas só a redução desses acidentes desonerou os leitos hospitalares da cidade, correspondendo à economia de um hospital de 300 leitos por ano. É uma coisa violenta. Só com uma canetada que custou uma folha A4 e 3 milímetros de tinta azul da caneta Bic do prefeito, e a gente ganhou praticamente um hospital inteiro na cidade. Mas fundamentalmente a questão da redução da velocidade também é a possibilidade da gente democratizar essa relação de ocupação do espaço. E a hora que a gente diminui, compacta, aumenta a fluidez da marginal, aumenta a velocidade, mas sobretudo a gente também começa a operar no reequilíbrio dessas formas de utilização do espaço. Aí vem uma série de programas e regulamentações que foram feitas visando fortalecimento da relação de todos nós com o espaço livre da cidade. Primeiro, a Paulista Aberta, todos conhecem, e é um debate muito interessante da Paulista, porque, afinal de contas, a Paulista está aberta ou está fechada aos finais de semana? Mais do que simplesmente a gente ficar discutindo o espaço, mas a gente está discutindo o valor dado a esse espaço, o valor dado às formas de uso nesse espaço. Esse talvez seja o grande mérito de todo esse debate que está sendo travado. E a experiência foi tão bem sucedida que a gente convocou cada uma das subprefeituras a identificar uma rua, para começar o programa, na sua subprefeitura, que pudesse receber a mesma lógica da Paulista. E essa é, por exemplo, em Boimirim. E é surpreendente porque é uma rua de uma precariedade e a população brigou, no bom sentido da palavra, para que esse espaço pudesse ser de fato franqueado às crianças no final de semana. E para eles há um valor talvez até maior do que o valor da própria Paulista como um todo. A regulamentação dos artistas de rua, e é muito interessante ver na Paulista, sobretudo, como tem melhorado muito a qualidade das apresentações, né? De fato, a Paulista virou um palco para ensaio de grupos estruturados de música. O carnaval todo mundo está acompanhando, e ele tem um impacto gigantesco em muitas coisas, enfim, no nosso desfrute no carnaval e na reversão de uma expectativa que era que São Paulo ficava abandonada durante o carnaval, todo mundo ia embora, e agora São Paulo está retomando turistas nessa época do ano, e o carnaval já rivaliza com a Fórmula 1 do ponto de vista dos ingressos financeiros que esse turismo momentâneo está gerando na cidade. Comida de rua, não só os food trucks, mas inclusive orgânicos e tudo mais. Os jardins verticais também regulamentados, a gente já tem 3, está construindo o 4, se eu não estou enganado, no Minhocão. O próprio Parque Minhocão. O Wi-Fi, que é uma coisa também muito interessante, porque aparentemente o Wi-Fi é uma coisa banal talvez para a gente, mas
a distribuição das praças Wi-Fi na cidade e a mensuração do nível de utilização dessas praças mostra que quanto mais periférica a praça Wi-Fi, maior a conectividade com essa praça. Isso é abrir uma janela de oportunidades gigantesca para essa galera toda. E a gente chega nos parklets. O que é interessante nos parklets, que foi inicialmente, também não tem nada de novo nos parklets, né? Isso todo mundo conhece de muita data, mas foi o fato de que a regulamentação ou melhor, o desejo de implantar parklets partiu de alguns grupos organizados na cidade, e a gente, reconhecendo a importância desse pleito, a gente resolve regulamentar, e não só regulamentar, como o papel de articular dentro do espaço kafkaniano, que é o poder público, todo o caminho das pedras, entre todas as secretarias responsáveis, para que uma pessoa pudesse, de fato, implantar com celeridade, e mesmo os funcionários públicos pudessem entender como autorizar uma dessas intervenções. Então, eu acho que é uma dimensão independente da qualidade dos parques ou não, mas muito interessante no papel do Estado que recepciona essas manifestações e as permite estarem, não de uma forma transgressora, porque ele tem lá o seu charme, o seu encanto, mas de uma forma que possa ser multiplicada com tranquilidade na cidade. E, basicamente, os parklets privados são todos na subprefeitura de Pinheiros Vila Mariana, é o que costuma se chamar os barklets, né, que são as expansões de restaurante-bar, mas aí a gente começou a implantar também nas subprefeituras, e é muito curioso ver que é uma outra forma de apropriação. Esse é um design da própria SCP Urbanismo, e, inclusive, buscando relações de construção de paisagem, que eu acho super interessantes para a gente pensar, né? Não tem nada de comercial, não tem nada de privatização, tem aqui a construção de outras formas de relação de todos nós com o espaço livre. A regulação do uso intensivo do viário, que é uma questão também super interessante, né? O que significa isso? A gente está pensando, isso tem um laboratório, o ModLab, que é coordenado pelo Ciro Biderman, que agora está na SP Negócios, e vem desenvolvendo uma série de ferramentas de inovação, e uma delas é essa modelagem do uso intensivo do viário. É super complicado entender a lógica econômica, matemática disso, mas a questão está exatamente em estabelecer uma meta de uso do espaço público, no caso o espaço viário, que tem uma banda de variação em função de demanda, de tempo, de horário de pico ou horário fora de pico, e onde a precificação vai, portanto, corresponder a um algoritmo que vai estabelecer os valores em cada um desses momentos. O que é isso? É exatamente a resposta da Prefeitura à polêmica do Uber, e ao invés de discutir se dá uma licença para o sujeito, ou se dá uma licença para o veículo operar como táxi, foi entendido que a questão do Uber, e não só do Uber, mas também dos aplicativos de carga e outros tantos que estão vindo por aí, é fundamentalmente uma questão de regulação do espaço da cidade, de regulação das formas de uso do espaço da cidade. O plano diretor estabeleceu uma dos seus diretrizes talvez mais importantes, para além da macro-área de estruturação metropolitana, é o que a gente chama a rede de estruturação da transformação urbana. Fundamentalmente diz que, ao longo dos investimentos na infraestrutura de transporte coletivo, existentes e futuras, será o local prioritário para a intensificação do uso do solo da cidade. E para isso se estabelece uma lógica de zonas buffer, digamos assim, que tem escalas diferentes, se é ônibus, se é trem, se é metrô e tudo mais, onde instrumentos já auto-aplicáveis de intensificação do solo e de incentivos estão sendo aplicados. Mas o que eu queria chamar a atenção nessa lógica é que, diante o fato de que São Paulo, em algum momento da sua história, por volta lá dos anos 50, perdeu uma certa compreensão de urbanismo, uma certa, entre aspas, ordem urbanística, e os conjuntos arquitetônicos, os quarteirões, se rompem
para as intervenções isoladas em cada lote, e que retomar aquilo que é o centro da cidade, sem recuos, laterais, de frente e tal, parece uma situação muito complicada. Afinal de contas, a cidade está aí. E diante do fato de que cada empreendimento, de fato, é, de certa forma, uma singularidade. Singularidade essa que responde a uma lógica da própria produção do mercado imobiliário, da indústria da construção, como também uma própria lógica da própria cabeça dos arquitetos, nesse enfrentamento da singularidade dos seus projetos. O que a gente está focando, então, é deixar essa singularidade para uma outra nível de debate que a gente não pode regular, mas centrar os esforços na regulação do vínculo entre cada uma das intervenções arquitetônicas com o que é coletivo na cidade, que é o chão da cidade. Traduzindo, é regular o uso do terra, o uso do chão da cidade. É aí que entram, na forma de incentivos, não de obrigações, uma série de questões que vão tentar recuperar uma dimensão de intercomunicação, de fruição, de irrigação entre o público e o privado, através de artifícios que a gente chama de fachada ativa, que são usos que se relacionem com a cidade. É muito bacana ver o palco que está sendo construído agora na escola, que vem de dentro para fora e que traz uma porosidade, entre tantas outras formas que vocês conhecem. E essa, portanto, é uma visão estratégica, né? Diante da impossibilidade e não é só a impossibilidade, simplesmente não interessa a gente regular tudo, é uma utopia regressiva. Vamos incidir nos vínculos, vamos incidir nos pontos de contato entre essas esferas público e privada. E aí chegamos à questão da estruturação de projetos. Eu só estou trazendo 2 programas aqui, um acredito que vocês conheçam, que é o Centro Aberto. A grande questão do Centro Aberto foi exatamente o fato dele ter sido feito como um experimento. E quando a gente faz o desenho de um objeto, a gente constrói um protótipo, se não gosta, joga fora. E a cidade a gente não consegue fazer um modelo 1 para 1. É muito complicado, é muito difícil, por razões óbvias, né? Então, a gente começou a trabalhar com uma metodologia de construção de um projeto de intervenção de forma participativa com os agentes interessados no centro da cidade, de construção de estruturas temporárias que depois foram avaliadas, consolidadas e agora vão se transformar em estruturas permanentes. E daí vem as 2 primeiras intervenções do São Francisco e Paissandu. Todo mundo se lembra desses gradis que existem simplesmente para proteger a saída de ventilação do metrô. E esse território, com essa fronteira de caminhões entre uma coisa, entre o Lago São Francisco, a igreja e a escola, e a praça existindo, é transformado nesse suporte para inúmeras formas de uso de manifestação. Mas o que é mais interessante nessa história toda é que, sobretudo no Paissandu, esses equipamentos revelaram uma quantidade gigantesca de crianças que a gente nunca vê no centro, a gente nem se dá conta de que moram no centro e que vivem entuchadas nas ocupações dos prédios subutilizados da área central. E quando as crianças, no Paissandu a gente instalou um playground, entre outras coisas, quando as crianças vão para o playground brincar, as mães vêm atrás para tomar conta dos seus filhos e começa um conflito com os cafetões, as putas e os traficantes dos fundos da igreja do Paissandu. E num certo dia à noite, os cafetões quebram todos os brinquedos para fazer com que as crianças fossem embora. As mães se rebelam, vêm até nós, a gente reconstrói e um tempinho depois destrói de novo e assim sucessivamente 3 vezes, até que eles se entenderam e hoje estão fazendo alguma escala que a gente nem quer saber qual é,
mas as crianças ocupam num certo momento, os cafetões em outro, os traficantes em outro momento, assim por diante. Mas o que é interessante é exatamente essa intervenção, independente do projeto que foi feito, é um processo bastante complexo, começou com uma consultoria do Yangel, passou para a Secretaria para esse urbanismo, no desenvolvimento de todo o projeto, e foi terminado pelo METRO, quanto ao detalhamento executivo do projeto. A questão não está exatamente na qualidade do detalhamento apenas, mas na estratégia de entender que esse espaço é um campo de conflito, é um campo de disputa, e que as estratégias nas suas formas de uso é que vão pacificar ou não e permitir que esse domínio público seja construído ou não. Nesse caso específico, o resultado é bastante interessante, bastante satisfatório. O segundo projeto é o Território Céu. Bom, todo mundo conhece a história do Céu, que começa lá na gestão Marta Suplicy, teve na EDIF o Alexandre Devjekov, o Vanderlei e o Taquia como pessoas muito importantes em toda a concepção e desenvolvimento. Vários dos professores aqui participaram em alguns projetos. E lá atrás, na origem do Céu, havia a concepção de que aquele conjunto, o Céu, como a gente conhece, seria uma espécie de uma estrela de um sistema solar de equipamentos que gravitariam em torno do novo equipamento. Essa ideia foi perdida e a gente resolveu reconquistá-la, de certa forma. Até porque já foi muito difícil encontrar espaço para novos céus naquele momento. Cada vez mais isso está escasso. A gente não tinha condição de encontrar grandes áreas para os novos 20 céus previstos. E, ao mesmo tempo, a gente identificou muitas áreas públicas com alguns equipamentos já presentes, absolutamente maltratados, subutilizados. E a gente, então, entende que o céu não será apenas mais a expressão daquele projeto icônico, mas o céu volta a ser aquilo que articula um conjunto de equipamentos que, uma vez articulados, constroem um outro sentido para aquela localidade que está sendo chamada de Território Céu. Esse é um mapa de todos os equipamentos existentes na cidade, é uma nuvem de gafanhotos. São Paulo é bem servida, por incrível que pareça, e a gente vai identificando em torno de cada céu um certo perímetro de influência, e esse perímetro é que é designado esse novo papel de Território Céu. E o projeto vai exatamente ser esse conjunto de fiozinhos soltos, algo bastante rizomático enquanto forma, que vai fisicamente, funcionalmente conectar, integrar e construir a imagem desse território. Vou trazer aqui o Novo Mundo, se eu não estou enganado, foi feito pelo B, o projeto executivo. Essa é a fábrica de caixões do serviço funerário, que estava já abandonada, e ele dá espaço a esse equipamento. E esse equipamento, então, está sendo pensado exatamente na relação que extrapola o âmbito do lote onde o céu está inserido e vai buscar o fortalecimento das relações com os espaços adjacentes. O que eu gosto nessa imagem é que me parece que sem a fachada dessa favela, esse espaço se depaupera, porque ela é a quarta fachada que conforma e dá escala dimensional para esse espaço público, que a partir então fica relacionado. É parte intrínseca, integrante, um e outro, deixou de ser um objeto isolado para ser uma construção e uma transformação ativa de um certo território. A gente estabeleceu um convênio com o Lab Móvel, Gisela Domsch e o Lucas Bandozzi, e a gente está fazendo um a um dos céus, todo um processo de construção com a comunidade local, da percepção dos sentidos do uso do espaço público desse território e, a partir de então, definição das diretrizes de projeto. Então, a
gente tem aqui o Novo Mundo, na Diagonal e a Dutra, é uma área de ainda valores logísticos, muito complicada do ponto de vista social, porque são caminhões pesados, com todos os conflitos sociais desse uso logístico. E a primeira coisa é a construção de um pontilhão que vai permitir a retirada do tráfego de caminhões na frente do espaço onde a escola, o céu, aliás, vai ser implantado. Estabelecimento de um perímetro de intervenção, a identificação de alguns espaços que tem que ser não apenas de circulação, mas também de estar, a priorização das estratégias de arborização, de implantação de ciclovia, como também de troca das lâmpadas por LED. A luz vai ser fundamental para sinalizar esse território, para sinalizar o caminho seguro, que é aquele que a criança volta para casa, sabendo que aquela iluminação mais intensificada aponta os caminhos que estão pactuados com a comunidade, por onde as crianças podem andar com mais tranquilidade. E aí algumas intervenções específicas, se eu não estou enganado, esse é um trabalho da ESP Urbanismo, do núcleo do Território Céu, com vários escritórios trabalhando. Um deles é a Heleninha Ayub e o Xund, que estão fazendo o detalhamento o caderno de detalhes tipo de toda a lógica de intervenção no espaço público. E aqui é muito interessante porque é uma situação de uma EMEI, uma EMEF, uma quadra, tem esse muro e esse retângulo vazio, e tem algumas intervenções muito sutis, muito singelas, a remoção do muro, a reorganização das entradas e a transformação disso numa praça de acolhimento desse conjunto de equipamentos. Uma outra intervenção que é num sistema viário qualquer, não preciso nem descrever, mas enfim, são coisas muito singelas que estão sendo testadas nesse primeiro projeto. Estão sendo desenvolvidos os detalhes tipo que vão instruir as tabelas de preço para que a partir de então a gente possa com celeridade contratar e executar as obras no restante. E não tem nada de espetaculoso do ponto de vista do espaço, mas é isso que em certa medida é a pauta do dia para essas comunidades. Mas o que é bacana é que cada um é um. E aqui é o São Pedro, José de Anchieta, Pinheirinho d'Água e São Miguel. São projetos feitos numa delicadeza, numa compreensão daquilo que é cada território local, daquilo que é cada conjunto de agentes atuantes nesse espaço, que vai resultar formas distintas, vai resultar projetos distintos. E aí entra mais numa visão que nos parece muito estratégica, que é exatamente como a gente vincular um raciocínio sistêmico e de seriação e multiplicação, que está contido em uma série de ações da Prefeitura, na própria lógica do CEL, com as peculiaridades de cada território local. Como é que a gente estabelece esses vínculos entre as redes e os lugares? Esse é o grande desafio do projeto e que traz singularidade para cada uma das intervenções, ainda que toda a lógica dos céus continuam dentro dos edifícios tipo, dos detalhes tipo de calçamento e tudo mais. E aí, só para terminar, eu queria passar rapidamente todas as camadas de ações no espaço público que estão sendo feitas desde 2013. Então, essa é a rede de faixas exclusivas resultante até a gestão anterior. Isso é o que a gente tem hoje. Essa é a rede cicloviária dos 400 quilômetros que foi recentemente implantado, e essa é a rede projetada para o futuro. Essas são os parklets, azul mais claro são os privados, azul escuro são os públicos. As áreas 30 e 40 são projetos que vêm sendo também elaborados de intervenção no espaço público, redução da velocidade. Há um financiamento a fundo perdido que a Prefeitura ganhou da Bloomberg Philanthropies. É exatamente o laboratório do Ciro Biderman que está conduzindo isso.
o primeiro projeto, que foi um projeto, uma concorrência que o 23 Sul ganhou em São Miguel, já está em fase final de projeto, a gente quer ver se implementa até o final do ano. A Wi-Fi, os territórios céu nas suas diversas fases e a operação Ruas Abertas. Por incrível que pareça, a gente pediu para as 32 prefeituras indicarem uma rua e apenas algumas indicaram, ainda estão discutindo, outras subprefeituras, para onde vai esse programa, mas reparem que ele sai da Paulista e vai enfrentar um território bastante abrangente. E esse é o resultado, onde a gente vê um conjunto de ações que, de certa forma, estrategicamente, se distribui de forma difusa por todo o território, justamente tentando responder a uma das questões que talvez tenha sido primordial a partir dos debates, enfrentamentos que a gente teve em 2013, em decorrência do movimento do passe livre. Historicamente, toda a luta da esquerda no âmbito da cidade, no âmbito urbano, a chamada reforma urbana, sempre pleiteou pelo direito à terra como a principal bandeira dessa luta política. E hoje talvez as coisas sejam bastante diferentes, né? Sobretudo diante da visão das gerações mais jovens. Não necessariamente aquilo que se pleiteia é o direito à terra, ao meu quinhão, a minha parte desse latifúndio. Mas é o direito à cidade hoje foi deslocado para o direito ao usufruto, ao uso dos bens e serviços urbanos. E, entre outras coisas, aquilo que me permite não estar condenado a ir na pracinha do bairro onde eu moro, lá longe, que seria um inferno do ponto de vista do tédio, mas aquilo que me garante poder ir usufruir de todos os espaços públicos da cidade é exatamente a possibilidade de eu me movimentar por ela. E a questão da mobilidade, tal como colocada pelo passe livre, não é uma disputa por nada fixo, pelo contrário, não é disputa por espaço, é disputa por uso, por formas de uso do espaço. É uma disputa pela construção, justamente, do domínio público. De forma que eu acho que, mais uma vez, o grande debate que a gente está travando hoje na cidade é um debate sobre os valores urbanos, os valores de uso do espaço da cidade. E é, inclusive, um debate que nos remete diretamente ao tema da última Bienal, modos de fazer e modos de usar, porque a gente está debatendo exatamente essa dimensão da construção do domínio público sobre o espaço público e o espaço privatizado da cidade. Obrigado. Eu queria te perguntar como é que você vê a continuidade dessas diversas ações ao longo do tempo, com uma perspectiva de uma mudança de governo, não no próximo, não no outro, enfim, pela tua experiência hoje, nesses anos todos. Como é que você vê a continuidade dos projetos, não na particularidade deles, mas enquanto princípios, né, que estão sendo colocados? Então, eu acho que a gente está num momento super delicado, para não dizer, triste do país, né? Acho que está todo mundo sentindo isso na carne, não preciso ficar descrevendo a minha angústia, mas uma coisa é certa, né? É que há uma desconfiança muito grande de toda a classe política, independente da coloração partidária, que não é só no Brasil. A gente está vendo aí o negócio do Panamá, que atinge gente de tudo quanto é canto. Hoje mesmo caiu uma ministra da Bélgica também, porque mentiu sobre os atos terroristas. E aí a gente tem que confiar em quem? A gente só pode confiar no processo democrático, no fortalecimento das instituições, e as instituições não apenas as formais do poder público, a figura do prefeito, ou do presidente, ou do governador, a secretaria, ou o ministério que seja, mas o fortalecimento das instituições participativas e democráticas. Então, gestão urbana e outras plataformas que estão sendo feitas, toda o GeoSampa,
que recentemente o João Sampa, não sei se todo mundo conhece, mas é um portal que integra os 256 bancos de dados da prefeitura, estabelece uma lógica, uma linguagem comum, uma lógica de metadados, e a gente, entre outras coisas, liberou há um tempo atrás para consulta os dados de IPTU. A gente foi hackeado, o sistema caiu, tiramos. Aí vem toda uma demanda para que esses dados voltassem e a gente recolocou, agora não mais para consulta, mas a gente recolocou já passível de download. Foi feito um decreto e todo o sistema de dados abertos está sendo estruturado também em outras secretarias. O que a gente quer é deixar todo um sistema de monitoramento dessas ações, que está inclusive fora da página oficial da Prefeitura. O Gestão Urbana não está, se você entrar no site oficial, ele não está lá dentro, ele está no sistema aberto, que permite a continuidade do que está lá. E são as instâncias de controle social, de engajamento da população, que é aquilo que vai garantir alguma coisa, a gente acredita. E a reação positiva das coisas que estão acontecendo na cidade são tão fortes, né? Debate sobre a Paulista, a questão da velocidade, que no primeiro momento nem os familiares dos integrantes do governo estavam contentes, pelo contrário. E aí eu vejo um monte de gente dizendo que está chegando mais cedo em casa, e já virou uma coisa que eu duvido que... até tem gente dizendo que a primeira coisa que vai fazer quando assumir a prefeitura vai ser reverter a velocidade das marginais. Eu duvido que consiga fazer, né? Quando as ações de fato são pactuadas e elas mostram os seus efeitos, nessa configuração que a gente está, eu acho que as coisas tendem a uma maior permanência. A não ser que de fato venha aí um inverno tenebroso, que não é o cenário com o qual a gente está trabalhando evidentemente, onde a construção democrática seja colocada em perigo, né? Mas se não... E é impressionante, porque a gente está aqui um pouco numa área muito privilegiada da cidade, mas a consciência que a população tem dos seus territórios de moradia é muito maior do que a consciência que a gente tem aqui nas áreas centrais, né? O homem é um ser territorial por natureza, né? E é isso, sempre foi isso, né? A gente está brigando por território, essa é a forma de expressão da cidade. E é de uma forma absolutamente consciente. Essa consciência, ela não se perde, e acho que essa consciência está cada vez mais forte, porque diferente da década de 50, 60, 70, em que São Paulo cresceu astronomicamente devido à migração, gente que vinha do campo, vinha de uma situação não urbana. Essa galera que está na rua hoje em dia é uma galera que já nasceu na cidade e que já nasceu dentro de uma cultura urbana e que está pleiteando, na verdade, outros valores que não necessariamente aqueles que lhes foram dados de barato. Quando a gente vê as pesquisas que estão acontecendo na cidade sobre o momento hoje, a gente vê que a dicotomia centro-periferia, rico-pobre, já não explica mais. A gente precisa entender através do recorte geracional. E os índices de aprovação e rejeição do prefeito são diferentes em função de cada classe, é claro, mas em todas as classes a rejeição se dá mais numa faixa etária e a aceitação se dá numa outra faixa etária, os jovens, evidentemente. E é muito interessante tudo isso, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. Está mudando muito rápido tudo. E as nossas lógicas não vão dar conta de compreender as transformações radicais que a gente está vivendo. Só mais uma pergunta, então. Como é que você vê a possibilidade de isolar a gestão urbana do ciclo político da cidade? Quer dizer, não faria mais sentido a gente ter uma estrutura de gestão com uma certa independência da rotatividade política? Esse é o debate do Banco Central, né? Se o Banco Central tem que ser independente ou não.
a gente está nesse momento que a gente está precisando rediscutir o nosso fazer político, né? Modos de fazer e modos de usar a política, né? De certa forma, a discussão também está aí. Mas, enfim, não tem como te responder com objetividade, né? Mas estamos todos nos organizando, né? E mesmo aqui, para pegar um exemplo singelo da escola da cidade, a gente vê o impacto da presença da escola no território no qual ela se insere. Não é uma escola e agentes que estão restritos do muro para dentro, né? E não sei se vai ser tão fácil voltar atrás de tudo isso. Boa tarde. Eu queria começar dizendo que sou um grande entusiasta da questão atual. E comecei pensando sobre como hoje realmente essa polarização tem tornado difícil, assim, por exemplo, ciclovia. Gosto das ciclovias, mas tenho críticas às ciclovias, que eu não posso fazer essas críticas no almoço de domingo, obviamente, porque senão parece que tudo isso já coloca toda a ciclovia como um projeto ruim, que não é o caso. Na verdade, eu queria fazer duas pequenas perguntas, assim, qual estão sendo as vantagens e as desvantagens de fazer esses projetos piloto, que são em fase de teste e estão abertos tanto a darem certo quanto a não darem os resultados esperados. E a segunda coisa é uma questão que eu tenho. Eu andando pela rua, eu vejo esses plantões de venda, assim, e a minha brincadeira é comparar o plantão de venda com o prédio que vai ser construído no lugar. Normalmente o plantão de venda é melhor do que o prédio, porque justamente ele tem uma relação comercial com a rua, ainda que temporária. E certa vez eu estava andando ali pelo Largo do Orochi e eu achei um que tinha um cafezinho e eu já fui olhar qual era o projeto e o cafezinho vai ficar no final. E eu queria saber se vocês têm algum número, se essas políticas de incentivo ao térreo e ao uso do térreo têm dado certo, assim. Bom, a gente está criando um sistema de monitoramento do PDE e do zoneamento, e a versão demo deve ser lançada aí para comemorar 2 anos de sanção do PDE em junho. Mas a construção da cidade ela tem um tempo muito longo, a gente só vai ver os efeitos mesmo daqui para frente, até porque a gente está num momento de retração do mercado gigantesco e o que está sendo lançado são coisas pré-PDE, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho. Agora, em relação à questão anterior, agora eu me perdi. Exatamente. Não. Eu acho que tem uma coisa muito importante que é o seguinte: é cobrado de todo e qualquer político a assertividade, né? Tem até aí um candidato a prefeito que diz que o atual prefeito não tem experiência, que ele fica testando e tal. Mas é curioso, né? Porque se ela me propõe a testar, eu estou condenado a fazer aquilo que eu já conheço. E não tem outra hipótese, né? E, portanto, nunca eu vou empreender um processo de inovação. Eu acho que uma das grandes virtudes é exatamente a gente poder testar. Isso é o que a gente faz quando a gente faz um projeto, né? Quantas folhas de manteiga a gente rabisca até chegar a uma planta final, né? O processo de projeto, da forma que a gente entende, é um processo de investigação. Ele tem que ser entendido enquanto um processo de investigação. E cada vez mais, para qualquer coisa, seja um projeto de arquitetura, seja para processos produtivos, seja para processos políticos, a inovação está sendo demandada e não há inovação sem experimentação. E eu acho que esse é uma das grandes virtudes, que é estarmos nos dando o direito a testar e testar em conjunto com aqueles que vão usufruir daquilo que está sendo testado, que é um teste diferente, não é só da performance do material, mas é da performance também das formas de uso. Oi, boa tarde. Eu queria agradecer por estar podendo ouvir você aqui abrindo todos esses
projetos que eu acho incrível mesmo que a Prefeitura teve a coragem de fazer aqui em São Paulo. E acho que queria colocar só uma reflexão, agora olhando um pouquinho mais para o lado não urbanístico, mas da cultura como uma colaboradora na questão do espaço público, do espaço livre. Essa dicotomia, por que talvez os mais jovens estão querendo tanto as ruas abertas, né? A gente tem um exemplo da Paulista, eu acompanhei os debates, foram fervorosos, principalmente aqueles que aconteceram mais ali na região do MASP, mesmo a questão da Rua Medeiros de Albuquerque, que ali eu participei mais ali com o pessoal ali da Choque Cultural e tudo mais, e a gente vê todo o movimento agora mesmo para o Parque da Vila Madalena, o quanto que foi difícil, está sendo difícil, mas já está super bem encaminhado também para que ali a gente conquiste aquela região ali, para que possa ter um espaço de entretenimento, mas não é um entretenimento comercial, mas é um entretenimento para que as pessoas possam usufruir livremente das ruas. Então, eu acho que é a queda dos muros mesmo, né? E por que o centro, por que a Paulista, por que toda essa região? São regiões que a gente vê que são regiões com menos muros. Eu própria venho de uma região que estou saindo de lá, onde são grandes condomínios, muros altos, grande segurança, e onde, quando você vive numa bolha, e a partir do momento que a gente vai para toda essa outra região, e da Paulista para o centro, as ruas abertas, a gente começa a ter os artistas de rua, a gente tem o circo, a gente tem o teatro, a gente tem a música, a gente tem os muralistas, os grafites, a gente tem um relacionamento mais humano, que às vezes a falta de verde nos complementa com as hortas urbanas, com os jardins urbanos, com uma série de outras coisas que o paulistano está aprendendo a conviver de uma forma criativa com as coisas que nós não temos, que a própria natureza não nos permitiu. Então, eu acho que é uma forma, talvez não tão audaciosa, é o que a gente pode fazer, mas é o que está fazendo com que a gente tome, democratize mais a rua. E eu acho que a cultura é um meio que está fazendo com que as pessoas se divirtam mais, né? Então, eu acho que democratizar a rua, utilizar melhor o espaço urbano, através da arte, tem se mostrado um caminho bem possível, né? E não é à toa que quando a gente está com as ruas abertas, sempre tem lá uma obra de arte, sempre tem lá um espetáculo, sempre tem lá um cantor, sempre tem lá um artista que está junto, trazendo esse público para junto da rua, né? Então, eu acho que isso é um caminho que faz com que os jovens estejam lá, e eu acho que não tem volta. Esse é um movimento que está no mundo inteiro há muito mais tempo, e a gente simplesmente está nesse caminho um pouquinho mais atrasado, mas não tem volta, está aí, né? Não pode todo mundo reclamar, pode todo mundo brigar, pode reclamar que o carro não passa, está congestionado, a ambulância, todo mundo resolveu e está lotado, e tem lá, acho que mais de 40 ruas já previstas no projeto, né, que vão estar abertas, e eu espero que a gente consiga ter muito mais espaços urbanos aí na cidade, livre para todo mundo, e acho que é graças a projetos assim que a gente vai conseguir ter uma cidade melhor, mais harmônica. Eu gostaria de fazer agora mais uma mudança de rota, porque eu gostaria que o secretário de saúde viesse e conversasse um pouco conosco, a gente ouvisse e depois a gente volta para mais perguntas. Boa tarde a todas, né? Boa tarde a todos. Eu estou aqui mais como vizinho da Escola da Cidade, né? A Secretaria de Saúde fica em frente à Escola da Cidade, então é muito bom a gente perceber que a nossa cidade de São Paulo, a partir do esforço da Escola da Cidade, né, o Fernando recebe, né, tantas pessoas aí de outros países, de outras cidades e profissionais aqui da cidade de São Paulo que estão nos ajudando a repensar a cidade de São Paulo, né? Todo mundo, certamente vocês e o Fernando deve ter feito uma apresentação aqui extensa sobre isso, do esforço e
projeto que nós estamos construindo, um forte debate com o conjunto da sociedade civil na cidade de São Paulo, né, de mudarmos o modo de viver, e talvez o meu principal depoimento aqui é o quanto que esse esforço impacta na saúde. Eu sou secretário municipal de saúde aqui da cidade de São Paulo, né, meu nome é Alexandre Padilha. Cheguei um pouquinho depois, porque quem é de fora, mesmo quem é de São Paulo, talvez não saiba que existe uma aldeia indígena aqui em São Paulo. E hoje de manhã eu sou morador aqui do centro, moro a 10, 15 minutos a pé aqui do centro. Eu saí 6 horas da manhã para ir até o extremo sul de Parelheiros. O Fernando certamente mostrou, porque ele sempre gosta de mostrar, né, o que existe na região de Parelheiros, para acompanhar uma atividade, né, a população indígena, uma aldeia indígena, né, mais de 1000 famílias. Por isso que eu estou até com essa botina aqui do espaço rural, né? E depois, né, a gente retornou o dia inteiro lá. Na cidade de São Paulo é isso. E eu acho que uma das grandes questões que esse projeto, conduzido pelo prefeito Fernando Haddad e conduzido entre as secretarias pelo secretário Fernando Melo, né, envolvendo um conjunto de urbanistas, né, que sempre pensaram na cidade de São Paulo de uma outra forma, não tiveram oportunidades, né, de poder desenvolver essas políticas públicas, está ajudando a São Paulo encontrar, respeitar e valorizar os seus mais diferentes modos de viver. Isso tem um impacto decisivo para a saúde. O prefeito Fernando Haddad, ele é o primeiro prefeito da história recente da cidade de São Paulo, depois do processo de redemocratização, depois a gente voltou a eleger prefeitos, né, de 88 para cá, nos seus primeiros 4 anos de mandato, construir, equipar e abrir um hospital, botar para funcionar no primeiro mandato. Vamos fazer isso com 2 grandes hospitais, são cerca de 500 leitos. Mas além de construir 2 grandes hospitais, a política de valorização e proteção aos ciclistas, né? A política de controle da velocidade máxima, do deslocamento dos automóveis, né? De reforçar as ações de sinalização, dão para o sistema de saúde, darão durante 2 anos, 2 hospitais de 500 leitos também, porque ela rapidamente reduziu em 10%, cerca de 10% o número de acidentes, e os acidentes automobilísticos hoje têm um impacto decisivo na ocupação dos leitos hospitalares, né? Só para vocês terem ideia, no Brasil, isso também se reproduz na cidade de São Paulo, 60% dos leitos de UTI, né, da unidade de terapia intensiva, são ocupados por vítimas de acidente ou de violência. 40% deles são ocupados por vítimas de acidentes automobilísticos na cidade de São Paulo, né? Então você tem um desenho de uma cidade, né, que proteja a vida, reduza acidentes, né, tem um impacto decisivo nas ações de serviço de saúde, às vezes muito maior do que construir os hospitais, né, construir e equipar hospitais, né? O tema da violência, dos acidentes automobilísticos, do modo de vida na cidade, se transformou num tema de saúde pública, não é só na cidade de São Paulo, nas grandes cidades e metrópoles do mundo, né? Um outro exemplo, né? A cidade de São Paulo, a região metropolitana, e não só a cidade de São Paulo, a região metropolitana da capital, ela, nos 3 últimos relatórios da Organização Mundial de Saúde, elas foram consideradas, né, foi considerada a região metropolitana do mundo que tem a maior prevalência de transtornos mentais, né? Depressão, ansiedade, né? Só para vocês terem ideia, nas farmácias públicas da prefeitura, né, sem contar com as farmácias públicas do Estado, né, que é o outro nível de governo, do governo do Estado, ou as farmácias privadas. Então, só as farmácias públicas da prefeitura
no ano passado foram entregues gratuitamente 150 milhões de comprimidos de antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos na cidade de São Paulo. Né? Então, algo né, adoecedor no modo de vivermos, de deslocarmos, né, de deslocarmos para o local de trabalho, de deslocarmos para o local de estudo, né, dos espaços de convivência entre nós, né, e que precisa ser profundamente revertido. Isso se reverte com um grande movimento cultural, se reverte com muitas ações de promoção, mas se reverte fundamentalmente também, né, de como que nós pensamos a cidade, como construímos a cidade, como que regulamos enquanto poder público, né, todas as tensões que existem no espaço urbano, de como que a cidade é construída, de como que as pessoas se movem, se deslocam na cidade de São Paulo. Né? E um terceiro exemplo, né, para a gente não se alongar aqui muito, do quanto que o modo de organizar a cidade impacta decisivamente na saúde. Né? O Brasil vem assistindo um fenômeno que outros países, né, países desenvolvidos assistiram, né, anteriormente, alguns países em desenvolvimento também vêm assistindo com a mesma intensidade, que é o aumento, né, uma certa epidemia do excesso de peso, da obesidade, né, que está diretamente relacionada a como que a nossa vida, de um lado, né, não estimula uma boa prática alimentar, mas sobretudo como que a nossa vida ela se organiza a partir de um certo sedentarismo hoje, né, de como que a gente se desloca dentro do trabalho para casa, da casa, né, espaços, a ausência de espaços de convivência, né? Hoje, né, o último dado que nós divulgamos há 3 semanas atrás, metade da nossa população, a gente pega de 12 anos até 59 anos de idade na cidade de São Paulo, ela está acima do peso. Cerca de 25% dela está no que a gente chama de categoria de obeso. E 30% das nossas crianças em idade escolar estão na categoria de obeso. O Brasil avançou, cresceu essa proporção de pessoas acima do peso e obeso em mais ou menos 1,5 décadas, porque alguns países, por exemplo, demoraram 3, 4 décadas para fazer isso. Né? A forma como a gente organiza a cidade tem um impacto decisivo nisso. Né? A cada estímulo à ciclovia, né? A cada estímulo de proteção ao pedestre, a cada espaço novo de convivência, a cada território céu, certamente o Fernando deve ter falado do território céu, que é um projeto onde ele aposta muito, né? Cria um espaço de convivência, estímulo à atividade física nas comunidades periféricas da nossa cidade, né? É um avanço em relação à saúde. Né? Eu falei, esse crescimento do excesso de peso e de obesidade, ele é muito mais cruel nas comunidades periféricas, nas populações mais pobres, né? Porque os espaços de estímulo à atividade física, combate ao sedentarismo, né? Mesmo as oportunidades para orientação para a atividade física, que muitas vezes são privadas, né? Como as academias, os clubes, né? A população mais pobre, a população mais periférica está mais desprovida desse espaço. Então, o Território Céu é um exemplo disso, né, do impacto que ela pode ter na saúde. E para concluir, um quarto dado para vocês. Né? A França demorou mais ou menos 120 anos para sair de 10% da sua população com mais de 65 anos de idade para 20% da sua população com mais de 65 anos de idade. O Brasil e economias emergentes aqui, o desenvolvimento da América Latina, devem fazer esse trajeto em cerca de 30 anos. Então, aquilo que alguns países tiveram um pouco mais de um século para
a sociedade compreender, né, a importância de espaços, organizações, instituições que amplifiquem a potencialidade da população idosa. Organizar serviços para isso e conquista de direitos, nós na América Latina teremos 30 anos, estamos tendo 30 anos para fazer isso. Uma cidade que respeite, né, e aprofunde a potencialidade dos idosos, né, é decisivo para que esse segmento cada vez mais importante da população seja um segmento ativo, que contribua de forma bastante produtiva para a experiência cultural, né, para a memória, a convivência social e mesmo a atividade econômica da cidade. Né? Então, como que a gente planeja as cidades, projeta as cidades, disputa as cidades para respeitar essa população é decisivo para a saúde. Né? Não sei se todo mundo sabe, uma pessoa a partir dos 60 anos de idade, ela começa a investir, ou pessoalmente, ou o Estado investe nela, cerca de 25% de tudo que investiu ao longo da vida em saúde. Né? Tudo que você investiu de 0 a 60 anos de idade, 25%, tudo que você vai investir durante toda a sua vida em saúde, 25% a partir dos 60 anos de idade, depende do tempo que você vai viver. Né? Essa é a média das populações. E no último ano de vida, 50%. Né? Então, lidar com o tema, né, da população. Eu sei que estou numa plateia extremamente jovem, que acha que vai demorar muito para chegar, mas certamente convive já com esse drama. Né? Então, uma cidade que respeite os seus idosos, que compreende a necessidade de espaço dos seus idosos, né, como reprodução e manutenção, né, da cidade, né, e permitir potencialidades criativas para uma parcela cada vez mais importante da população é decisiva para isso. Né? Então, é um depoimento que eu posso falar, viu, Ciro, dizer que a gente aqui na Secretaria de Saúde convive com a escola da cidade e a gente brinca um pouco que essa rua, a gente está falando muito da cidade, né, Fernando? Mas toda vez que eu encontro o Fernando, eu falo assim, mas a gente também quer continuar transformando a cidade, mas transformando a nossa rua. Né? Essa é uma rua, quem veio nela pela primeira vez, é interessante perceber que ela tem um conjunto de equipamentos públicos, ou instituições de ensino, espalhadas por ela, e a gente não pode perder, né, a coincidência de ter na mesma rua uma Secretaria de Saúde, a Escola da Cidade, a Aliança Francesa, a Faculdade de Sociologia, a Ação Educativa, o IAB, né? Algo aconteceu que está tudo aqui nessa rua. Né? Aqui, quem não é de São Paulo, a cidade de São Paulo tem uma rua de lojas, né? Que é a Oscar Freire, né? Que é uma rua de lojas de luxo. Né? Eu brinco que isso aqui é a nossa Oscar Freire das instituições públicas de pensar de forma diferente a cidade. Né? E a Secretaria de Saúde, já falei isso para o Fernando, a Escola da Cidade está ajudando muito nisso, a Secretaria de Saúde vai dar uma contribuição para isso. Nós temos um prédio ali na esquina que, como sempre diz o Ciro, todo mundo, a Carolina, todo mundo, né, nos aponta, é um prédio que está escondido para a rua, né, ele não é oferecido para a rua, é um absurdo para a gente, a saúde não está aberta para a rua. O Brasil faz um grande esforço, né, de ser um dos poucos países do mundo, aliás, o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes, que faz um grande esforço para ter um sistema público universal e gratuito. Nenhum dos países com mais de 100 milhões de habitantes tem isso como compromisso, né? E a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, uma pequena parcela disso vai ser abrir o prédio para a rua. Né? Então, viu, Fernando, você está convidado para... o pessoal da cidade já concluiu o projeto, nós vamos derrubar aquela parede, abrir, vamos fazer um grande auditório, ficar aberto para a rua, para a escola da cidade. A nossa vontade é colocar como auditório o nome em homenagem a um arquiteto que, para mim, tem uma referência muito importante no campo da saúde, que é o Lelé, que, além de ter contribuído com
Oscar Neymar, Lúcio Costa, para a criação do Brasília, para o início da Universidade de Brasília. Para nós da saúde, ele tem uma referência muito importante, porque projetou vários hospitais com olhar humano sobre os hospitais, né? Onde o ser humano, seja o paciente, ou seja o trabalhador, estava em primeiro lugar, não as máquinas, não as regras sanitárias, né? Então, para nós vai ser uma alegria poder homenagear o Lelé, e eu realmente não sabia, era ignorância minha, eu pedi assim de forma muito tímida, eu falei para o Marcelo, que trabalha com a gente, consulta o pessoal da Escola da Cidade se eles topariam botar o nome do Lelé, porque eu, por exemplo, não conheço nenhuma obra projetada pelo Lelé aqui na cidade de São Paulo, tudo. E para mim foi uma surpresa de saber que o Lelé foi um dos criadores da Escola das Cidades. O nome dele está na escola técnica para o ensino médio, então acho que vai ser um casamento muito legal. A gente vai ser um passo importante para a rua, que o pessoal está chamando da rua da diversidade, né? Então, a gente mudar um pouco a nossa cidade de São Paulo a partir da nossa rua, juntando tantas instituições públicas, com um olhar bastante variado, mas que juntos podem pensar uma cidade diferente. Acho que é isso, e ficar à disposição se tiver alguma pergunta, tá bom?